Olá, queridos amigos. Aqui estou iniciando uma atualização das aulas do curso que preparei para a Ética da Família nos seminários onde ministrei, com o título A Saúde do Lar Cristão. A Saúde do Lar Cristão, Satisfação, Sistema e Significância. Nessa primeira aula, inicio a partir do tema Tudo começa na família. Tudo começa na família. Sou o pastor Walter Melesco Carvalho e esta imagem ao lado representa a família como início de tudo. Eu costumo falar família 2.0, não no sentido da abordagem moderna sobre o conceito de família, mas como podemos resgatar os valores tradicionais neste nosso mundo contemporâneo. A fundamentação está em que a família é a instituição divinamente criada, onde tudo começa, a vida se desenvolve e o amor nunca acaba. Com essa frase, em um tom poético e intenso, aponto a formulação teológica da família como uma instituição essencial para o desenvolvimento da vida e do amor. A família é o primeiro berço da vida, o primeiro seio de amor, o primeiro e fundamental alicerce de aprendizado na formação dos valores essenciais do caráter e o primeiro círculo de proteção de influência que o indivíduo tem neste universo de interação e ambiente social, desenvolvendo sua responsabilidade moral e sua consciência ética. Sim, é na família que tudo começa. No meu livro de aulas, elaborado há 20 anos, entre 2002 e 2004, para o curso de ética, curso chamado A Ética da Família, ministrado em seminários teológicos, intitulei A Saúde do Lar Cristão, Satisfação, Sistema e Significância. Nele fundamento esse princípio com o texto de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Sim, amados, essa é a fundamentação. A família foi ideia de Deus. Deus não comete erros. O sistema do conceito da família é perfeito, conforme Gênesis capítulo 1, 26, 31. Também Gênesis 2, verso 7, 18 a 25 e Marcos 10, 6 a 7. Silveira Bueno, no dicionário de língua portuguesa, definiu o conceito família assim: é o conjunto de pai, mãe e filhos, pessoas do mesmo sangue, de mesma linhagem e descendência. Por isso, a imagem que criei com auxílio do copiloto, a inteligência artificial da assinatura que tenho no Microsoft, representa isso: pai, mãe, filhos da mesma linhagem, mesmo sangue, mesma descendência.
Essa visão tradicional fundamenta a família como um núcleo baseado em laços biológicos. Na teologia, ressaltamos que, no princípio, a família foi idealizada e criada desde a eternidade pelo Senhor Deus. A primeira sociedade, mãe de todas as demais. Neste sentido, a ideologia da família está intrinsecamente, isto é, intimamente ou essencialmente unida à pessoa do Criador, que em santo amor criou, sustenta e a preserva em seu sentido belo e feliz. Homens e mulheres que, deixando seus pais, se unem pelo vínculo do amor eterno. Amor este que recebem este dom de Deus, pois tal amor nunca acaba, quando sustentados pela fé em Deus e preservados sob os tremendos e perfeitos cuidados do Senhor Deus. A ideologia da família, pois, implica em fidelidade conjugal, renúncia de interesses egoístas para satisfazer as necessidades do cônjuge e de seus filhos. Implica em amor que estrutura planos, objetivos e realizações satisfatórias aos membros da família, conforme essas referências de Gênesis, Evangelho de Marcos. Essa é a doutrina da família. Também poderíamos ler Efésios 5, de 22 até capítulo 6, versículo 4. Prosseguindo com o conceito de que a família é uma instituição divinamente criada, onde tudo começa, a vida se desenvolve e o amor nunca acaba, a família é uma instituição essencial para o desenvolvimento da vida, da sua realização e do seu sentido do amor. Essa verdade é amplamente discutida também em textos e em centros acadêmicos. Nos centros acadêmicos, por exemplo, a família é vista na pós-modernidade como uma instituição humana e social, fundamental na educação, na construção da identidade de seus membros. É considerada como a primeira instituição com a qual o indivíduo tem contato em sua vida, exercendo a função da socialização para gerar estabilidade e segurança nos relacionamentos sociais, bem como gerenciando suas relações interpessoais, normatizando, legalizando, legitimando os comportamentos na sociedade. Porém, como vamos ver na aula 2, a aula seguinte, tem fracassado, porque quando se vê a família apenas como uma instituição humana, social, ela não tem o recurso de Deus, o recurso espiritual do amor para vencer as suas lutas. E vamos ver os índices que estão alarmantes a respeito do falecimento de quase metade das famílias na proporção do número de casamentos. Sim, é na família que tudo começa. A vida começa na família. E o amor nunca acaba se Deus está presente. Esse princípio fundamentado no que vimos, Gênesis capítulo 1, de 26 a 28. A família foi, sim, idealizada por Deus. Primeiramente, é importante e razoável lembrarmos de que Deus não comete erros, e isso é muito bom. E em seguida, é indispensável ajuizarmos que homens e mulheres, sim, cometem erros em razão de sua natureza pecaminosa. Por isso, carecem de Deus para manter a família unida, saudável e feliz, conduzindo-a até sua finalidade última, a glória de Deus. Como já ponderamos acima, a família foi idealizada e criada desde a eternidade pelo Senhor Deus. Ela está essencialmente unida à pessoa do Criador. Por isso, vamos olhar os princípios básicos do casamento. Os princípios básicos do casamento, o relacionamento do casal, depende da presença indispensável de Deus. A dispensa da incredulidade e da falsa proteção na busca da satisfação desejada. Depende de tomar posse das promessas de Deus e trabalhar diuturnamente na edificação do lar. Então, é preciso entender esses princípios, os princípios do casamento. E isso induz a viver pela fé,
num relacionamento pessoal com Jesus. Por isso, a figura entre mulher, homem, conectada pela aliança com Jesus, esse é o único círculo amoroso que podem haver três pessoas: mulher, homem e Jesus. Esse é o elo perfeito. Então, isso demonstra como dependemos de Deus no casamento, para manter o casal, a família unida em seu vínculo de amor, saudável em seu sustento pela fé em Deus e feliz em sua preservação conforme os tremendos e perfeitos cuidados do Senhor, sendo guiados pela herança do seu belo ideal original e conduzindo a família até a sua finalidade pura e última, que é a glória de Deus. Vejamos rapidamente cada um desses princípios. A presença indispensável de Deus na busca e satisfação das necessidades, acreditando que as necessidades são supridas no relacionamento pela fé em Cristo. É preciso observar algo que tem prejudicado essa relação: a tragédia da incredulidade. Este curso é dirigido aos lares cristãos, aos que querem formar um lar cristão, um lar baseado nos princípios originais do casamento. Mas mesmo em círculos cristãos, existe a tragédia da incredulidade. Essa tragédia tem levado muitos casamentos à falência. É preciso olhar o texto de Marcos 9, 14 a 29, quando aquele pai suplicou a Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. É preciso a dispensa da incredulidade. É preciso a dispensa da falsa proteção, que nunca preenche o doloroso, inseguro vazio existencial, reproduzindo o comportamento carnal, que desenvolve falsos sistemas de valores, que são inseguros, impulsiona energicamente na louca e busca carnal pela satisfação desejada. Outro princípio básico no casamento é tomar posse das promessas de Deus, com um forte compromisso com a autoridade infalível das Escrituras, ao crer persistentemente que Ele cuidará integralmente de suas necessidades agora e no futuro. Outro princípio é trabalhar, não só depender de Deus, mas trabalhar com oração, com submissão, diuturnamente na edificação do lar. Vamos ver durante essas aulas do curso como podemos trabalhar na edificação do lar, seguindo o padrão e a imaginação do tipo Jardim do Éden. E esses são os princípios estabelecidos por Deus, o Criador, para o casamento. Entre outros, é preciso destacar o amor, a fidelidade e a responsabilidade em manter o compromisso da união por toda a vida. São esses princípios básicos inicialmente. A presença indispensável de Deus, a dispensa da incredulidade e da falsa proteção, tomar posse das promessas de Deus com a autoridade infalível das Escrituras e trabalhar diuturnamente na edificação do lar. Permita-me ilustrar com uma das mais fortes experiências que tive no casamento. Meu primeiro casamento durou 37 anos até que o Senhor levou a Vilma para os lares celestiais. Mas nos nossos primeiros anos de vida conjugal, aprendemos como é indispensável a presença de Deus na busca e na satisfação das necessidades. E experimentamos isso através da oração para a concepção. A Cristiane nasceu em 1983, quando tínhamos quase 2 anos de casados. E depois passamos pela experiência de que as medicações anticoncepção faziam mal à saúde da Vilma, à saúde da mulher.
E tentando vários métodos humanos, não conseguíamos ter uma satisfação e uma segurança. Então, falando com ela, disse: olha, Deus na Bíblia diz que Ele fechava e abria a madre. Foi isso com Sara, que foi mãe na velhice, aconteceu com a Rebeca e com vários personagens da Bíblia. Quando Deus fechou a madre das mulheres do Egito por causa de Abraão, por causa da mulher Sara, e Deus fechou também na casa de Abimeleque, ou de Ana, que foi a mãe do grande profeta Samuel. Deus abriu quando ela orou. Então assim fizemos orações. E Deus fechou a concepção. A Vilma não engravidava. E quando nós oramos para ter um segundo filho, se fosse a vontade de Deus, nasceu Júnior, 2 anos depois de oração e de manutenção dessa nossa necessidade. Depois oramos para Deus fechar novamente. E foi até o ano de 2002, final de 2001, quando oramos, sentindo a necessidade. Vilma com quase 45 anos, eu também. Se Deus quisesse nos dar uma outra criança, segundo a sua vontade. E olha, depois de todos esses longos anos, Deus abriu a concepção novamente e nasceu Ana Júlia. Portanto, quando falava aos médicos, eles ficavam boquiabertos, sem dar alguma resposta. E essa é uma das muitas experiências que temos, que a presença de Deus é indispensável na satisfação das nossas necessidades. Por isso, vamos manter a fé em Deus, que a família permanece unida, feliz e bem estruturada, tomando posse dessas promessas. Feliz e bem estruturada na fidelidade conjugal, na renúncia de interesses egoístas para satisfazer as necessidades do cônjuge e de seus filhos, bem como em amor que se estrutura em planos, objetivos e realizações satisfatórios. Realizações satisfatórias. E que Deus, então, assim, possa nos abençoar. Possamos cada dia permanecer unidos, felizes, em fidelidade, trabalhando com renúncia egoísta para satisfazer o cônjuge, os filhos, em suas necessidades, sempre com amor. Amor que recebemos de Deus, amor que transcende a todas as coisas deste mundo e nos ajuda a alcançar total realização. Atualmente estou casado com Cidinha, vamos completar 5 anos em breve, e também temos experimentado como é importante numa segunda relação. Cidinha era viúva, eu também estava viúvo há mais de 2 anos, e Deus nos uniu, e temos aprendido também a permanecer unidos, felizes, dependendo de Deus. A presença do Senhor é indispensável em nossa união para vencer as lutas, para vencer as tentações e as adversidades da vida que surgem na vida de todo o casal, de todas as pessoas. Portanto, vamos cuidar da saúde do lar cristão, com satisfação, um bom sistema, uma boa significância. Lembrando que tudo começa na família. Deus abençoe a sua e a minha família. Amém.